Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. TV Com Debate no ar. E hoje vamos falar de um assunto muito importante que diz respeito a todos, principalmente as pessoas que moram aqui na nossa região. Vamos falar sobre segurança pública. Eu hoje recebo no programa, nos estúdios da TV Com, a presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti. Boa noite, doutora. Muito obrigado pela presença. Boa noite. A satisfação é a nossa poder vir aqui falar sobre segurança. Exatamente. Participa do programa também o jornalista e advogado Eduardo Veloso Fuccia. Veloso, boa noite. Boa noite, Antônio Augusto, doutora Raquel. Estaremos aqui para discutir, debater esse assunto aí que é da maior importância para a vida de toda a sociedade. Doutora, a gente estava conversando antes de começar o programa. Você está recém-eleita no posto de presidente do sindicato. Quais são os grandes problemas que a categoria enfrenta em relação à reforma da Previdência, falta de pessoal, falta de condição de trabalho? Eu queria que você dissesse, principalmente para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, como que é a vida do policial civil no estado de São Paulo? Assumimos a gestão 2 de dezembro de 2016 e após assumirmos a gestão, iniciamos um trabalho de percorrer todas as 70 seccionais do estado de São Paulo, pois os problemas existentes dentro da Polícia Civil do estado de São Paulo é notório internamente. O sucateamento e o desmonte da Polícia Civil, e esse processo e esse desmonte tem sido feito há mais de 20, 25 anos que nós estamos vivenciando. Porém, estamos percorrendo, constatando em loco esses problemas, conversando com a população, não só com os delegados de polícia, e conseguimos constatar algumas situações caóticas, latentes, em que há necessidade de uma vontade política do governo do Estado de São Paulo para que essa situação seja solucionada. Por exemplo, no estado de São Paulo, constatamos 256 municípios, ou seja, 40% dos municípios do estado de São Paulo não tem delegado de polícia. Há um déficit no quadro de policiais. Esse quadro foi idealizado em 1994. Hoje, em 2017, continuamos com o quadro idealizado em 1994, porém com déficit de quase 10 mil policiais. Além disso, o envelhecimento, temos uma polícia hoje envelhecida, pois há uma morosidade na abertura de concursos. O último concurso datou-se em 2013, os péssimos salários. O delegado de polícia no estado de São Paulo é o delegado que pior recebe na federação, no Brasil. O pior salário pago a um delegado é no estado de São Paulo. O estado mais rico da federação é o que paga o pior salário para o delegado de polícia. Com o maior PIB da federação é o que pior paga ao delegado de polícia. Os baixos investimentos, tanto em material, em equipamento e estrutura, para que se faça a polícia judiciária, a polícia civil. Inclusive nos IMLs, a gente tem condições precárias em várias unidades do IML. Boa noite, Veloso. Isso que a doutora acabou de passar impacta diretamente na minha, na sua, na nossa vida, que é a falta de estrutura para a polícia trabalhar e, no caso da Polícia Civil, de investigar, esclarecer e colocar os criminosos na cadeia. Exatamente, Antônio Augusto. A Polícia Civil, ela tem a sua missão, o seu papel de polícia judiciária, ou seja, é aquela polícia que tem como escopo, objetivo primeiro, principal, elucidar o crime, apurando a sua autoria, apurando as suas circunstâncias. É a polícia investigativa, é o braço armado do Poder Judiciário, também do Ministério Público. E como que a gente vai esperar um resultado de esclarecimento de crimes com uma instituição sucateada, um sucateamento que já perdura por mais de 2 décadas. É uma grande evasão de profissionais por vários motivos: falecimentos, aposentadorias, licença médica e até mesmo migração para outras carreiras. Por quê? Porque existe aquele inicial encanto
do cidadão prestar um concurso para qualquer carreira da Polícia Civil, quando ingressa, verifica que não é nada daquilo que se imaginava, fora os péssimos salários. Aí essa pessoa que estudou tanto para ingressar na Polícia Civil, como delegado, investigador, escrivão, continua a estudar para migrar para o Ministério Público, Defensoria Pública ou qualquer outra carreira jurídica. Às vezes até uma carreira que não tem ligação nenhuma com esse universo jurídico, mas vai em busca de uma condição de trabalho melhor, de um salário melhor. Essa que é a realidade. A nossa profissão, o jornalismo, a gente tem muito ideal, muito idealismo, mas eu acredito que a polícia também seja bem parecida com o jornalismo na questão de querer ajudar o próximo. Você quis ser policial por quê? Dentre as carreiras jurídicas, a atribuição do delegado de polícia é que sempre mais me causou admiração. Eu sempre gostei, sempre admirei o trabalho, a atribuição do delegado de polícia, que é aquele profissional, o primeiro garantidor dos direitos e garantias do cidadão, é aquele profissional que lida primeiramente com aqueles fatos e depois tipifica se aquele fato é crime ou não. Ele pode dar uma resposta também para a vítima, na proteção da vítima. Não só um trabalho no meio jurídico, como um trabalho social é feito pelo delegado de polícia. É a carreira que lida primeiramente, que está ali no front de todos os fatos que irão dar ensejo a uma persecução penal, a instauração do inquérito policial para investigação, denúncia e julgamento daquele que praticou o crime. E além disso, há também realmente a profissão é apaixonante. A profissão de você conseguir dar uma resposta à injustiça cometida é sim muito gratificante, porém é necessário que tenha investimento para que essa polícia seja exercida, pois a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela é uma das melhores polícias, não digo nem do Brasil, mas da América Latina, mas isso se dá a muito comprometimento, heroísmo e determinação dos policiais que ali integram. Por conta da iniciativa dos policiais. Exatamente. Que a falta de estrutura que é latente. Exatamente. E aí, o delegado, ele ingressa na profissão como delegado, existem parâmetros Sim. de... Classes. Classes. Sim. O delegado classe especial é o topo. O delegado classe especial, infelizmente, no estado de São Paulo, não é uma realidade para todos os delegados de polícia. O delegado, para alguém que almeja o cargo de delegado de polícia, há a necessidade de ser, primeiramente, bacharel em direito e ter exercido a advocacia por 2 ou 3 anos. Depende do edital do concurso. Aqui no estado de São Paulo, 2 anos ou atividade correlata policial. Ou seja, não há só a necessidade de ser bacharel, mas sim advogado por ter exercido a advocacia. Além disso, há uma academia de polícia, um período em que aquele que foi aprovado para o cargo de delegado de polícia, ele faz a academia de polícia aproximadamente de 5 a 6 meses. Após essa formação, ele é lotado e ele ingressa como delegado de terceira classe. No estado de São Paulo, para se chegar à primeira classe por tempo de carreira, somente após 25 anos. Existe aqueles que conseguem por merecimento e a classe especial não são todos que chegarão. É uma realidade também específica dentro do estado de São Paulo, porque alguns outros estados, em 10 anos, você chega à classe especial. Ou seja, também essa questão de ascensão na carreira deve ser revista e precisa ser revista, porque isso impacta nos vencimentos do delegado e também na própria motivação, né, Veloso? Acredito que claro. O profissional delegado vive de resultado também, né? E o profissional, independentemente da área, que não vislumbra uma ascensão no seu trabalho, na sua carreira, o desestímulo é algo inevitável, né? Então tem que ser revisto realmente. Na Polícia Militar, a gente já verifica que, por exemplo, essa questão da promoção de patente já tem uma facilidade maior. E o tenente-coronel, ele um determinado período, o tenente-coronel não, o coronel, um determinado período no comando de um batalhão, de um CPI, um comando de policiamento, né, de área, ele já entra para
ele já se aposenta, né? Já é reformado. Por quê? Porque isso daí garante que os que estão atrás tenham a mesma oportunidade. Então, há de ser revisto isso. E aí, doutora, você passou um dado que eu fiquei realmente assustado. De 40% dos municípios de São Paulo não tem delegado. Então, de 10, 4 estão sem delegado. E como é que funciona? O delegado, então, ele tem que correr de posto para posto? A gente estava conversando isso antes de começar o programa, inclusive, houve uma fatalidade, um delegado acabou perdendo a vida por conta dessas indas e vindas. Eu não posso afirmar que foi por conta disso, mas foi por ele estar exercendo, não posso afirmar que foi pelo trajeto, sim, mas sim por ele estar exercendo realmente a função de 3 ou 4 delegados. O que acontece? Como existem 256 municípios do estado de São Paulo sem delegado de polícia, obriga com que os delegados que estão nessas regiões, nesses DINTERs, eles tenham que necessariamente, além de cumprir a sua escala normal de plantão de trabalho, ele tem que ocupar mais 2 ou 3 escalas, ocupando fazendo as atribuições de 3 ou 4 delegados, além daquela aquele está lotado. Isso ocasiona uma escala desumana de trabalho, plantões e escalas de sobreaviso ininterruptos, 24 horas o dia, o mês inteiro, o ano inteiro. Violando frontalmente normas internacionais do direito do trabalho, pois não só o delegado de polícia, como os policiais não têm o direito ao descanso. O que ocorreu, a fatalidade que ocorreu em São José do Rio Preto, foi que um colega, ele estava exercendo as suas atribuições em uma delegacia em São José do Rio Preto, terminou essas atribuições, a sua escala, às 14 horas, e teve que dirigir-se a outra seccional, a outro município, a 150 quilômetros, às 18 horas. E durante este trajeto, indo de São José do Rio Preto para Fernandópolis, houve um acidente fatal com a viatura com um colega, infelizmente. Ou seja, se ele não tivesse que se deslocar por obrigação profissional de um lugar para outro, talvez, provavelmente, ele não estaria colocado nessa situação de risco, tendo que percorrer esses quilômetros de deslocamento e se desdobrar em 3 ou 4 plantões. Essa situação, Antônio Augusto, doutora Raquel, se fosse na iniciativa privada, não haveria dúvida nenhuma. É acidente de trabalho. E a empresa deveria arcar, né, com o dano material, dano moral. Porque o profissional estava trabalhando numa cidade, São José do Rio Preto, com a viatura policial, ou seja, o veículo do trabalho, se deslocou para outro posto de trabalho, a 150 quilômetros, município de Fernandópolis, e sofreu esse acidente. A doutora, muito cautelosa, frisou bem, não podemos afirmar que o acidente decorreu do deslocamento, mas fosse na iniciativa privada, era uma causa ganha na seara do direito do trabalho, a fim de condenar a empresa a ressarcir pelo dano material e indenizar pelo dano moral a família desse delegado de polícia, a família desse funcionário. Porque o governo do estado nada mais do que seria a empresa que o empregador, o tomador do serviço do delegado. E além disso, doutora, o estresse que esse tipo de situação impõe ao profissional. Olha, você tem que sair daqui, você tem que cumprir horário, porque ele tem que estar lá. Essa falta de pessoal também se vê em relação às outras funções das delegacias? Sim, falta escrivão, falta investigador? É uma realidade triste, mas não só faltam delegados de polícia, como todo o quadro de polícia civil ele está em déficit de escrivães, investigadores, médicos legistas, peritos, PAPs. Toda a carreira policial, ela sofreu um déficit de aproximadamente 10 mil policiais. Então, realmente, não é uma qualidade inerente só ao cargo de delegado de polícia. É uma realidade que está para todo o quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Antônio Augusto, o quadro da Polícia Civil está tão enxugado e cada vez vem diminuindo mais que eu, num encontro recente, inclusive com a doutora Raquel, eu vaticinei o seguinte: em 8 anos,
a Polícia Civil do Estado de São Paulo acaba por falta de pessoal. 8 anos, no máximo, estourando. Então, se não houver, por parte do governo do Estado, um choque de gestão para realização de concursos vários em todas as carreiras, com um número de vagas também necessário para reverter essa situação, a Polícia Civil acaba por falta de pessoal. Tem delegacias que está trabalhando com 2, 3 investigadores. Se um sai de férias... O que acontece, né? Acontece aqui. Essa roda... Aqui na cidade de Santos tem delegacia trabalhando com 3, 4 policiais. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Distrito policial com mais de 1000 boletins de ocorrência por ano. Muito mais de 1000. Muito mais. Muito mais. 1000 é uma delegacia... Média. Média não, pequena. E com um efetivo que não tem a mínima condição. Não dá nem para saber por onde começar. Tamanha a demanda de casos a serem esclarecidos. E a violência crescendo em todo o país, né, Veloso? Correto. Na nossa região não é diferente. O que acontece? Às vezes o governador do estado inaugura uma delegacia especializada, uma DDM, uma delegacia do idoso. Muitas das vezes em atendimento a uma reivindicação de determinada comunidade, de determinado prefeito. Isso aí é o maior engodo, porque para ele equipar essa delegacia, ele vai desfalcar as já existentes, porque não tem pessoal. Se não houver um choque de gestão, em 8 anos, a Polícia Civil acaba por falta de pessoas. E eu quero saber quem vai ser o último a apagar a luz. Pode falar. E é importante salientar que aqui é muito... Nós não estamos lutando, reivindicando uma causa nem classista, nem de categoria, é muito maior. Nós estamos falando sobre direitos da sociedade. É previsto no artigo 6º da Constituição Federal os direitos sociais, dentre eles a segurança, a saúde, a educação, o lazer. E quando um desses direitos, pois eles estão interligados, ele não é assegurado, por exemplo, a segurança pública, ele atinge diretamente todos os outros. Por exemplo, muitas vezes numa periferia, em locais muito distantes, um médico ele não chega ali naquela comunidade por falta de segurança. Muitas crianças deixam de estudar e ir à escola por falta de segurança. Lazer mesmo. O lazer é impedido para a população, pois ela não pode ficar tranquilamente em praças, em determinados locais, por não ter segurança pública. Então, a falta do comprometimento do governo. E detalhe, não deveria ser uma política de governo e investir em segurança pública. Deveria ser uma política de Estado. Não seria uma escolha política, é um dever, pois está previsto constitucionalmente. Nessa questão do desfalque das delegacias, é importante falar também que quando a população vai procurar o atendimento, ela não sabe desses problemas que nós estamos falando aqui, da falta de gente, que não há concurso há muito tempo, que as delegacias estão sucateadas. Então, às vezes, o investigador, o escrivão que está fazendo ali o seu terceiro turno, está dobrando às vezes, ele é que está ali, como você falou, na linha de frente, absorvendo essa demanda da população, e quem chega nas delegacias chega fragilizado, porque sofreu algum tipo de violência, e você não tem ali o acolhimento necessário por conta de, olha, o investigador que está aqui, ele está tendo que investigar 3, 4, 5 crimes em que ele não tem tempo para se dedicar e exercer a profissão da forma como ela deve ser exercida, né? Quer dizer, a gente não sabe do outro lado. É exatamente isso. Então, a gente não vê por parte do governo do Estado, isso há mais de 2 décadas, a vontade política para dar uma solução para esse quadro caótico, né? O que era necessário ser feito era a reposição das vagas que estão sendo perdidas mês a mês por aposentadoria, falecimentos, êxodo, migração para outras carreiras públicas, um choque de gestão realmente violento. E a doutora ela falou que a Polícia Civil é uma polícia garantidora de direitos, e eu quero ressaltar isso. Parece que não existe uma vontade política, porque há mais de 20 anos, os governadores, a gente nota uma espécie de ranço
em relação à Polícia Civil, lembrando de uma época remota da ditadura militar, que já ficou para trás, mas a gente tem que destacar que com o advento da Constituição de 1988, a Polícia Civil ela passou a ter um papel muito importante. Ela é uma polícia não repressora, mas sim garantidora. O inquérito policial é uma ferramenta útil e necessária não só para o esclarecimento dos crimes, mas como também para fazer justiça, no sentido de não fazer com que um inocente sofra o pesado fardo de uma ação penal. Há os detratores, né, do inquérito policial, que criticam o inquérito policial. E se não houvesse o inquérito policial? O investigado ele ia responder um processo crime, uma ação penal logo de cara? É um inquérito policial que vai verificar a culpabilidade, o indício de autoria ou não em relação a esse investigado e vai dar a munição, vai dar os meios, né, necessários para o Ministério Público oferecer ou não uma eventual ação penal, se for o caso. Então a Polícia Civil ela tem que ser vista como uma instituição garantidora de direitos e não repressora. E parece que o governo não tem a vontade política porque vive numa paz, numa época que a página já foi virada há muito tempo. E o bom inquérito, bem feito, bem embasado, é meio caminho andado e facilita todo o processo penal que vem na sequência, né? A denúncia, se for o caso, o trabalho da promotoria, se for uma questão criminal, as provas que são colocadas ali no inquérito, quer dizer, como a doutora falou, é o começo ali dali, que se não começar certo... O inquérito policial bem feito, ele praticamente garante uma condenação. Até porque, na fase de inquérito, há muitas perícias que não vão poder ser refeitas, há muitas provas que não poderão ser buscadas numa fase posterior, é na fase do inquérito policial. Então, a Polícia Civil ela tem que ser bem aparelhada, em todos os sentidos, material e humano, justamente para possibilitar essa resposta que é o interesse da vítima, o interesse de toda a sociedade. E num Estado democrático de direito, há a necessidade de fortalecimento das instituições que possam proteger os direitos e garantias dos cidadãos. O fortalecimento da Polícia Civil faz com que haja transparência, efetividade na proteção desses direitos. Não há que se haver uma escolha, é uma necessidade, é uma obrigatoriedade o fortalecimento da instituição da Polícia Judiciária, pois estamos vendo a cada dia mais o fortalecimento e o crescimento das organizações criminosas. Em contrapartida, o enfraquecimento da Polícia Judiciária, que é aquela que pode dar uma resposta e coibir o crescimento dessas organizações criminosas, tanto internamente como externamente. E a gente vê no exterior como é o tratamento dado à polícia, principalmente a polícia que investiga e que tem essa prerrogativa de esclarecer e fazer a investigação. Como é que funciona nos outros países? O delegado ele é prestigiado, a sociedade gosta da polícia. Existem diversos sistemas de polícia nos outros países. Não são iguais ao do Brasil. Por exemplo, existem nos Estados Unidos é common law, aqui nós vivenciamos a civil law. Então o sistema jurídico também é totalmente diferente. Nós não somos uma polícia ostensiva preventiva, nós somos a polícia judiciária, aquela polícia que dá a resposta a toda aquela investigação. Nós somos uma polícia de Estado, não uma polícia de governo. Nós temos, de acordo com a lei 12.830, o delegado de polícia, ele tem a autonomia deliberatória na decisão das investigações. Então, não tem como fazermos um paralelo nas atribuições, mas temos sim como fazer um paralelo na respeitabilidade das polícias no mundo. Com certeza, as polícias em vários países do mundo são respeitadas e a sociedade vê o trabalho essencial que a polícia, que há a necessidade do trabalho da polícia para a proteção da sociedade. A polícia nos outros países é valorizada, tem o seu plano de carreira,
é respeitada pela comunidade? As pessoas, quando a gente viaja, principalmente nos Estados Unidos, as crianças gostam de tirar foto com o policial é visto como um amigo da comunidade. Exatamente. No Brasil, como o Veloso bem frisou, essa questão do ranço da ditadura de DOPS e outras delegacias que nem existem mais, né, Veloso? Inclusive os policiais também são outros. Por que você acha que existe ainda esse tipo de... É alguma coisa em relação, na tua opinião, ou não, à unificação de polícias? Não, eu não vejo por esse lado. E essa questão do ranço, eu não vejo por parte da população, mas por parte do governo. Sim. Por parte do governo. A população não tem a respeitabilidade porque aí é uma bola de neve que você não sabe onde termina e onde começa, né? A partir do momento que a polícia é desmotivada, é desaparelhada, mal remunerada, o trabalho não fica contento por esses fatores. A população, por sua vez, vai responsabilizar o policial, porque ela não tem esse conhecimento e esse entendimento da questão, né? Do cerne do problema. E aí acaba a instituição como um todo entrando em descrédito, mas um descrédito que não é causado por ela. Mas a população, por sua vez, quer a sua resposta, né? Ela quer uma resposta. Quem vai numa delegacia de polícia não vai por lazer, né? Ninguém vai passear num distrito policial. Vai em busca de uma solução para um problema. Teve um bem subtraído, roubado, ou sofreu uma lesão corporal, ou num caso muito mais grave, teve um familiar morto. Quer uma solução, quer uma polícia eficiente, eficaz, e o policial que está lá trabalhando, vocacionado, mas sem condições, sem um salário digno, acaba não dando a resposta por essa série de fatores. Quem entra em descrédito com isso é a instituição como um todo, mas há outros fatores que têm que ser levados em conta. Que a delegacia nada mais é do que o para-raio, né? O primeiro local em que a população vai se socorrer. E ali, muitas vezes, ela sente esse baque que você acabou de falar e não sabe os motivos pelos quais aquela situação está instalada ali. Nós vamos fazer um rápido break e o TV Com Debate volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Um banho de 30 minutos desperdiça 486 litros de água.
O que é água suficiente para matar a sede de alguém por 8 meses? Tome banhos mais rápidos e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. TV com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui a presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, doutora Raquel Galinatti, e também o jornalista e advogado Eduardo Veloso. Doutora Raquel, você está afastada agora por estar à frente do sindicato, mas você trabalhou, antes de ser empossada como presidente, você trabalhou lá no DECAP, em São Paulo, delegada plantonista. Conta um pouco como é que é essa rotina, e a gente sabe que a violência está em todo lugar, mas a periferia de São Paulo realmente é muito violenta. Como é que é o trabalho, você mulher, como é que é trabalhar e ter, às vezes, que sair, que ir a campo, nessa região muito perigosa lá de São Paulo? Não há rotina. O trabalho de delegado de polícia e do policial não existe uma rotina. Cada plantão temos situações inusitadas, situações que ocorrem que há uma necessidade e outra. Há necessidade de decisões rápidas e tomada de decisões rápidas. Trabalhei no DECAP, na Zona Leste, na Zona Norte, na Vila Clementina e em 2 delegacias da Zona Leste. E não existe nenhuma situação por exemplo, que eu tenha me deparado e que eu tivesse achado perigoso. Até porque quando você está exercendo a sua atribuição, você tem que estar em alerta o tempo todo. Então, você já espera as situações perigosas, todas as situações, e você até prospecta algumas situações que possam ocorrer. Isso são sistemas de protocolo na atividade de delegado de polícia. Então, pelo efeito surpresa, por não sermos pegos pelo efeito surpresa, pois o efeito surpresa para um policial muitas vezes é a morte. Então temos que estar o tempo todo em alerta, em atenção. Por isso mesmo é um trabalho de risco, é uma atividade de risco que requer o tempo todo a atenção do policial, não só quando ele está nos plantões exercendo a sua atividade, como fora e principalmente fora dos plantões e da atividade. E quando vocês saem em ação, tem todo um planejamento, tem Exato. sempre uma situação que vocês vão sabendo o que vão fazer. O elemento surpresa sempre está com vocês. O elemento e surpresa não contra. tem que sempre estar, no mínimo, idealizado 3 ou 4 situações imaginadas para que tenhamos uma resposta rápida, pois há a necessidade dessa resposta rápida para o elemento surpresa. E o elemento surpresa deve ser previsível. Então, é elemento surpresa entre aspas. A gente falou do sucateamento da polícia. O que a Polícia Civil precisa para chegar, pelo menos, perto do crime organizado? A gente tem um crime organizado muito bem organizado. Começou aqui, infelizmente se expandiu para o Brasil inteiro e se ramificou pela América do Sul. O que você acha que a Polícia Civil precisa ter, além de mais efetivo? Tem que melhorar o armamento? Tem que melhorar o salário do delegado? O que você acha que operacionalmente a Polícia Civil precisa para já dar conta, com pouco Exatamente. que tem já dá conta, mas para superar A Polícia Civil combate o crime organizado justamente como eu falei anteriormente, com muito sacrifício e comprometimento dos policiais que ali estão exercendo as suas atribuições. Há necessidade, no mínimo, que o déficit de quase 9 mil policiais seja superado. Há necessidade de investimentos em armamento, em equipamentos e também uma melhoria nas questões das remunerações do delegado de polícia e dos policiais que ali estão. Pois se estamos em São Paulo, no estado com o maior PIB da federação, não tem como entendermos por que o delegado de polícia no estado de São Paulo é o que pior recebe. E outra, recentemente, o governo do estado de São Paulo anunciou um superávit de quase 1,5 bilhão do governo.
O Estado, o governo, ele não é uma empresa privada para lucrar. E sabemos muito bem que é improbidade administrativa você prever um orçamento e gastar além do que foi previsto, você ter previsto um orçamento e gastar aquém. Há a necessidade de que o gestor seja um bom gestor e que invista naquilo que lhe é obrigatório, como a segurança pública. E aí, Veloso, eu queria a tua opinião. Investimento também maciço, acredito que inteligência, né? A Polícia Civil trabalha muito com essa... Eu acho que o trinômio básico é efetivo, salário e inteligência. Muito se fala, precisa de viatura, precisa de armamento. É claro que precisa. Só que isso daí dá visibilidade para o gestor, né? O governador adora fazer uma licitação com a montadora A, B ou C, compra X número de viaturas para o estado inteiro, aí marca um dia para entrega dessas viaturas, faz aquela carreata para a cidade, atravanca o trânsito. Isso daí é bonito para a população, né? Pode até render votos, né? Olha que investimento maciço. Ou se não comprar armamento de uma fábrica aí que está até proibida de licitar com o poder público, porque a pessoa dá o tiro, cai o carregador, trava o gatilho. Muitos policiais aí sofrendo autolesão por conta desses armamentos de péssima qualidade. Isso daí não é o principal armamento e viatura. Claro que é importante, mas o principal é o quê? Inteligência, investir na inteligência. Porque a Polícia Civil é o quê? A polícia investigativa. Se você vai no cerne da organização criminosa, você desarticula toda essa organização sem precisar dar um tiro sequer. Só rastreando contas, movimentação financeira, matando o problema na sua raiz. Salário necessário, fundamental e efetivo. Porque se não tiver salário, qual vai ser o candidato, por mais vocacionado que seja, que vai ter interesse em se inscrever para um concurso de uma carreira policial? Vai para outra carreira pública. Porque por mais gosto que tenha, verifica que não vai ter futuro. Então é salário efetivo. Com um bom salário você atrai bons profissionais, efetivo e investimento na inteligência. Viatura, armamento é importante, mas isso aí é mais visibilidade para angariar voto. Não é, na ordem do dia, na minha modesta opinião, não são as prioridades. E o plano de carreira também, né, Veloso? Dentro dessa questão do salário, o plano de carreira... Dentro da questão do salário, a gente já insere o plano de carreira, que é importante também. Delegada, vamos trazer para uma realidade um pouco mais palpável. Por exemplo, no caso do estupro. Acontece um estupro, a delegacia começa a investigar. Se não houver uma boa perícia, um bom IML para fazer todos os exames necessários, se não houver um trabalho meticuloso de investigação, de se levantar se foi realmente aquela pessoa que está sendo acusada, a coleta de material, muitas vezes hoje o DNA é fundamental para se esclarecer esse tipo de crime. É um crime que fica, como você falou no primeiro bloco, às vezes um culpado que não é culpado, um inocente, que está numa situação em que uma boa perícia poderia até inocentá-lo ou culpá-lo, e aí você não tem nenhuma dúvida. É um trabalho importante que a Polícia Civil também se sente prejudicada por conta desse sucateamento que você está passando aqui para a gente. Exatamente. Você citou o crime de estupro, aí já me direciona a falar das delegacias especializadas. No estado de São Paulo, temos delegacias especializadas, delegacias da mulher. Há um pronto atendimento das vítimas mulheres. O estupro, infelizmente, é um crime que podemos falar que a maioria é um autor conhecido, aquele que pratica o estupro, infelizmente. E o delegado de polícia, por ser aquele primeiro que depara com o fato e com o criminoso e com a vítima, existe um projeto de lei, PLC da Câmara, 7 de 2015, que fala, que determina que o delegado de polícia tenha já
a autoridade de decretar as protetivas de urgência de imediato para aquelas vítimas que chegam até a delegacia de polícia. Está em trâmite, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, e há necessidade, pois só quem se beneficiará com essa atribuição dada ao delegado de polícia será a própria vítima, pois muitas vezes esse pedido, essa solicitação feita pelo delegado ao juiz, ele demora de 48 horas, 72 horas, às vezes semanas, às vezes meses, e muitas vezes é tardio o deferimento daquela protetiva. Então, há necessidade, temos delegacias especializadas da mulher no estado de São Paulo. Existe na cidade de São Paulo uma delegacia, que é a primeira DDM, que funciona 24 horas e que temos o atendimento prioritariamente feito por delegadas, as vítimas. E aí, caso, como acontece hoje, tem que esperar a decisão do juiz. Hoje, a partir, se for aprovado, o próprio delegado pode já determinar imediatamente. Obviamente, sobre o crivo depois do juiz para confirmar aquela decretação daquele pedido de protetivas de urgência. Mas seria muito mais ágil, eficaz e uma proteção muito mais abrangente àquela vítima, e poderíamos proteger a vítima de crimes mais graves, pois sabemos que a violência doméstica inicia-se com crime de palavra, depois algumas lesões corporais, e geralmente esses crimes eles finalizam com mortes. Eu acho perfeito, e eu não sei por que ainda os nossos deputados não aprovaram esse projeto de lei, porque, como bem frisou a doutora Raquel, são medidas protetivas e não medidas restritivas de liberdade. Então, não é nenhuma medida que vá tolher a liberdade de alguém, e aí demandaria o quê? A apreciação do Ministério Público e a decisão do Judiciário. Mas uma medida protetiva para resguardar aquela vítima de uma investida ainda muito mais grave, porque hoje ela foi se queixar do agressor, por conta de uma lesão corporal, de um estupro, amanhã ela não vai se queixar porque ela já está no caixão. Então, se não for tomada uma providência de imediato, muitas das vezes, todo o trabalho fica inócuo, porque existe uma progressão criminosa. Então, medida protetiva é o tipo da ferramenta, é o tipo do instituto que o delegado deveria ter condição de aplicar, independentemente do parecer do Ministério Público e da decisão judicial. Depois, sim, se convalida ou não, mas num primeiro momento de urgência, o delegado deveria ter esse poder dever. Hoje o delegado, então, ele remete isso a um juiz, e que ele vê a necessidade de uma medida protetiva a uma determinada vítima, e aí ele espera a decisão do juiz, que vai dar ou não. Exatamente. Isso vai deferir ou não esse pedido. E essa espera pode significar a vida ou a morte. Geralmente é o que acontece, né, Veloso? Você que acompanha o noticiário policial, na maioria das vezes é o que acontece, né? A vítima vai, faz tudo o que tem que fazer, e ela não sai dali em função, ou o delegado faz o pedido, mas quando chega já é tarde. Exatamente. Muito tarde. E muitas das vezes a vítima nem procura a polícia, porque já sabendo desse trâmite, fica quieta, já com medo antecipado de uma eventual e provável represália. Nesse caso, a Maria da Penha não prevê essa condição para o delegado? Não. A protetiva de urgência, ela não pode ser decretada de imediato pelo delegado de polícia. E é um contrassenso, pois o delegado de polícia é a primeira autoridade, quando a vítima sofre uma violência, a pedir uma solução, uma ajuda para o delegado de polícia. O delegado de polícia, ele vendo da emergência, ele está no calor dos fatos, ele consegue ter a sensibilidade, infelizmente, porque no calor dos fatos você consegue visualizar a necessidade da urgência daquele pedido, e muitas vezes 48 horas podem ser fatais. Dá uma sensação de impotência para você que é delegada nessa situação? Não, isso seria uma forma de ampliar a proteção da vítima, pois o delegado de polícia ele toma todas as providências necessárias
para a proteção ou encarceramento ou um pedido de prisão temporária ou preventiva. Porém, esta medida, que se fosse decretada diretamente pelo delegado de polícia, nós estaríamos ampliando o direito e ampliando a forma de proteção à vítima. Por ser mulher, você já sofreu algum tipo de situação que a pessoa não acreditasse que você fosse uma delegada? Aconteceu de você dar uma voz de prisão e alguém achar que era brincadeira? Não, você não pode ser policial, você não pode ser delegada? Eu acredito que não só na carreira de delegado de polícia, como em todas as outras carreiras, como jornalismo, advocacia, etc., o profissional ele não é respeitado por ser homem ou mulher. O profissional ele é respeitado por ser um bom ou um mau profissional. Então, exercendo com seriedade, com competência, com profissionalismo, não há essa margem de titubearem ou de questionarem a sua autoridade no exercício das suas competências e atribuições. Então, se você exerce uma atribuição a que foi instituído como delegado de polícia, com convicção, com seriedade e sabendo das suas atribuições e o que você pode deliberar, não dá margem nem a questionamento. É reconhecido automaticamente. Mas não teve nenhuma situação que você falou, você está brincando, você não vai me prender. Não teve nenhuma situação dessa? Não, nunca. Eu nunca passei por nenhuma situação em que fosse questionado ou que fosse colocado como brincadeira uma voz de prisão minha. Porque você, quando você trabalha com outras mulheres ou não? Ou eventualmente... Eu nunca trabalhei em delegacias especializadas da mulher, sempre trabalhei em delegacias padrão, em delegacias do DECAP, e na maioria das vezes a equipe comandada por mim, pela delegada de polícia, a equipe era predominantemente masculina, investigadores, escrivães. E a hierarquia respeitada sem problema? Sim, a hierarquia... Trabalhou já com investigadoras ou não? Com investigadoras, não. A mulher é mais detalhista? Principalmente nessa questão policial, do inquérito, desse atributo particular do delegado? Eu separo pessoas. Existem pessoas detalhistas e pessoas que têm uma visão ampla das situações. Eu não separo as visões, as características, eu não separo por gênero nem por sexo, separo por qualidades inerentes às pessoas. Existem realmente pessoas detalhistas, minuciosas, sistemáticas, prolixas. Existem pessoas que já têm uma visão mais macro, mais ampla. Então, eu não dissocio, aliás, eu não associo essa visão por ser homem ou mulher. Aqui na nossa região, a gente tem esse problema de falta de delegados, dessa falta de gente também, como a exemplo do resto do estado? No estado de São Paulo, temos a falta de servidores de policiais na região aqui de Inter-6, como em todo o estado de São Paulo, temos sim um déficit. Realmente reflete aqui. Qual é a região que mais preocupa do estado? Estamos fazendo, justamente por não termos terminado as 70 seccionais, ainda faltam 9, estamos fazendo esse levantamento, esses relatórios para que sejam apresentados, iremos apresentar ao governador do estado de São Paulo para que ele tome soluções e providências urgentes e imediatas a respeito desse sucateamento, desse desmonte da Polícia Civil do estado de São Paulo. Veloso, você que acompanha a nossa região, é uma região que está muito violenta. Santos é uma exceção até, né? Tem Praia Grande, Guarujá, até o litoral sul, que era um pouco menos, também está sofrendo esse tipo de... Na tua avaliação, a nossa região aqui, o que precisava para melhorar a questão do trabalho do policial civil? É isso que a gente já falou? Você acha que a nossa região tem algum tipo de peculiaridade? Não, a nossa região tem uma peculiaridade no sentido de ser uma região turística, então tem a população fixa, a população flutuante, que não é uma população apenas da época de férias escolares de temporada. Todo final de semana, até mesmo com chuva, tem um afluxo muito grande de turistas, porque são pessoas que têm as suas casas de veraneio, temporada, independentemente do tempo dar ou não praia, essas pessoas descem para ver como que está o imóvel. Então, tem essa característica, esse diferencial aqui na nossa região, mas ela padece com os mesmos problemas que ocorrem em outras regiões do estado e na capital. A falta de pessoal. Aqui temos delegacias, eu não vou declinar quais seriam, mas são delegacias que, pelo efetivo, era melhor fechar do que está funcionando.
Porque para estar funcionando meia boca, é melhor fechar de vez e concentrar o atendimento em uma delegacia mais próxima. Eu sou, pelo menos, dessa opinião. Só que isso daí, o impacto político que isso causa para o governo é muito grande. A doutora Raquel ela pode dar mais detalhes, mas parece que há 2 semanas atrás fechou o 4º DP de Jacareí. Do Vale do Paraíba? Eu não sei se foi Jacareí ou uma cidade do interior. Sim, eu não me lembro ao certo. Mas foi o 4º distrito de uma cidade do interior. Fechou. Por falta de serviço. Por falta de efetivo. E aqui você não vê uma outra situação relacionada ao tráfico de drogas, porque nós temos o porto, que é porta de entrada e saída de várias coisas, também de drogas. Você não acha que a Polícia Civil deveria ter uma delegacia um pouco mais aparelhada, inclusive na questão da inteligência? A gente tem tido grandes apreensões, mas às vezes é a alfândega que faz, numa operação conjunta. Um melhor olhar para essa questão também? Sim, mas eu vejo que nesse aspecto a atribuição maior é da Polícia Federal e também da alfândega, da Receita, no trabalho de monitoramento de cargas, trabalho de inteligência. A maior fronteira do Brasil não é lá em cima no Amazonas, com o Peru, ou Mato Grosso Fronteira do seca, Sul. que eles falam. São 7 quilômetros aqui, que temos aqui, chamado Porto de Santos, a maior fronteira do Brasil. Porque por esses 7 quilômetros passa quase que 80% da cocaína consumida no mundo inteiro. Certo? É muita coisa, né, Veloso? Muita coisa. É muita coisa. E a Polícia Federal e a Receita, a gente tem que reconhecer, elas têm feito um bom trabalho. O ano passado foi um recorde, mais de 10 toneladas. Esse ano estamos ainda em abril, já passaram de 4 toneladas de cocaína pura apreendida. Agora imagina se isso foi a apreensão, quanto que não passou, né? Isso que foi o que foi retido, porque Isso a gente é o que sabe foi interceptado, né? Agora imagina o quanto não passou. Então o trabalho é muito complexo, né? Mas isso eu entendo, essa questão do narcotráfico internacional é uma atribuição mais específica da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal está melhor aparelhada que a Polícia Civil. Sim, infinitamente. Perfeitamente. Como dito, existem as competências. A competência da Polícia Civil no tráfico de drogas é uma competência estadual. Quando os crimes são de tráfico internacional ou interestaduais, a competência é da Polícia Federal. Há uma necessidade, sim, de fortalecimento para que tenhamos condições de combatermos de uma melhor forma, porque há prisões e grandes apreensões de drogas muito bem feitas pela nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo, porém há realmente a necessidade de que tenhamos mais estrutura para que outros trabalhos sejam feitos, pois já é feito, como eu disse, por muito comprometimento daqueles policiais que ali estão nas investigações. Então, falando de drogas, existe aí, vários países já estão descriminalizando a maconha, estão liberando para uso recreativo. Estados Unidos, alguns estados já liberaram, Uruguai já liberou. Eu queria saber a tua opinião, depois a do Veloso. Você, como delegada de polícia, o maior argumento é que, se legalizando, o governo vai recolher impostos, o tráfico vai deixar de ser atraente para o traficante, porque vai passar a ser uma coisa legalizada. Eu queria saber a tua opinião como delegada de polícia. Eu vou responder com uma reflexão. Sabemos, e nós que estamos trabalhando com a criminalidade o tempo todo, sabemos que a maconha, a maconha é a droga, a primeira porta de entrada para todas as outras drogas. E sabemos que é o cerne que fomenta toda essa criminalidade existente, não só no recrutamento de menores, mas também com crimes violentos. O tráfico de droga, ele é aquele crime que empodrece uma sociedade, aquele responsável para que a sociedade seja vítima de, não só a sociedade, mas também todos aqueles envolvidos, como os parentes, tanto das vítimas como dos traficantes. Então eu deixo como uma reflexão, a maconha é a primeira porta de entrada para todas as drogas, e o tráfico de drogas e a droga é aquele
crime que dá ensejo a todos os outros crimes violentos. Então, eu deixo uma reflexão, que é uma resposta muito complexa. Temos que analisar de acordo com a realidade do Brasil. Não podemos nunca fazer um comparativo, um paralelo com outros países, pois vivenciamos uma realidade totalmente diferente de outros países que liberaram as drogas. Então, eu respondo com essa reflexão. Pela tua experiência, você acha que é viável ou não? Eu respondo com essa reflexão. Se a droga é a porta de entrada para todos os outros crimes mais graves e violentos, e nós sabemos disso, temos que fazer esse paralelo com outras, complexidades existentes na nossa sociedade brasileira. Veloso. A doutora respondeu bem, falou tudo. É um assunto complexo que daria debate para 5 programas, para 5 programas no mínimo. Mas eu referendo, assino embaixo que a doutora Raquel falou e digo mais. O ano passado eu fiquei 15 dias lá no Uruguai, onde o uso da maconha é liberado. Eu não senti cheiro de maconha em lugar nenhum e rodei muito por lá. Agora aqui, se você andar pela orla da praia do José Menino até a ponta da praia, a cada banco do jardim é uma bomba acesa, né? Como se fosse aqui legalizado, não lá no Uruguai. Então o Brasil é um caso à parte. E também esse pretexto de, além de ser porta de entrada a maconha para outras drogas e o tráfico ser fomentador de crimes, né? Em geral, principalmente contra o patrimônio, além disso, o Brasil é um caso à parte. Aqui o cigarro é permitido, né? O consumo do cigarro. E o contrabando de cigarro cada vez cresce mais. Por quê? Porque o contrabandista ele vai querer auferir maior lucro contrabandeando o cigarro. Da mesma forma o traficante. O traficante ele vai vender 1 quilo da maconha comprada de forma legal, mas vai ter 10 quilos. Para cada 1 quilo ele vai ter no mínimo 10 da maconha do mercado negro para não recolher imposto. É isso que vai acontecer. Brasil é um caso à parte. E não vamos comparar Brasil com o Uruguai, muito menos com a experiência da Holanda, que já estão se arrependendo lá. Já houve uma mudança, né? Já. Não é o turista que vai lá não pode mais, né? E lá o governo já está bem arrependido e repensando lá a política de drogas. E aí, só para finalizar, na praia, independentemente do horário, né, Veloso? A qualquer de horário. Manhã, de tarde ou à noite. É maresia 24 horas por dia. Doutora Raquel Galinatti, muito obrigado. Volte mais vezes aqui, sempre que houver algum assunto de interesse da polícia, que é de interesse da comunidade. O programa está de portas abertas. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo, Veloso. Eduardo Veloso, muito obrigado. Volte mais vezes aqui. Estamos de portas abertas. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Antônio Augusto. Doutora Raquel, um abraço. Obrigado a você, telespectador. TV com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.